materiais hospitalares, tá? Para vocês conhecerem e começarem a ter intimidade com esses materiais hospitalares, tá? Cada um tem a sua particularidade. Eu vou mostrar fotos, eu vou mostrar vídeos de como usá-los e também vou passar para vocês que têm alguma intimidade para lerem o que está escrito atrás, como é que funciona as medidas de seringa e tudo mais. Mas hoje eu trouxe a Thaís, que ela é nossa enfermeira lá no Zocare, tá? Desde que começou o Zocare lá, ela é uma das enfermeiras que tem umas atividades diferentes das outras. Ela, por exemplo, eu vou deixar para ela falar as atividades dela, tá? Thaís, pode ficar sentada aí, hoje eu vou dar uma de Jô Soares, eu vou perguntando e tu vai respondendo para a turma. Tá? Primeira coisa que eu queria que tu falasse para eles é um pouquinho do teu currículo, tá? Por onde tu já passou e como é que tu fez. Eu quero que tu incentive elas a fazer o teu caminho, porque o teu caminho é um caminho legal que te levou num local que é longuinho, né? É longo e está trabalhando. Pode falar, como é que tu começou, onde tu trabalhou, como é que tu fez estágio? Na verdade, eu comecei a fazer o curso primeiro em Itapema, na Escola Mérito, e eu fiz porque, a princípio, eu não sabia se eu queria cursar medicina veterinária ou não. Então, o curso, para mim, foi uma chance de eu ter certeza se eu realmente queria a área, foi onde eu vi que eu podia ver se realmente era aquilo que eu queria para minha vida. Fiz o curso na Escola Fera também, só que antes de ir para a Escola Fera eu já consegui um estágio em uma clínica em Itapema com o Jean Freiner, te falei dele, né? Sim. Consegui um estágio. Né? Isso. Consegui um estágio, eu fiquei lá fazendo estágio, né? Mas eu fiquei lá durante 3 meses só por questão de aprendizado, para poder pegar o que eu precisava. Depois eu fui para a Escola Fera. Ficou rica lá? Nossa, hoje em dia só assim, trabalho por esporte, não preciso mais. Não, eu sempre comento assim, inclusive eu na veterinária, eu trabalhei muito de graça no começo. Muito de graça. Então assim, vocês não vão conseguir ganhar experiência, ter um salário, uma carteira assinada. Cara, não pensem nisso no primeiro momento, tá? Pensem em ganhar experiência, pensem em adquirir conhecimento para depois vocês almejarem o que vocês querem, que é um salário legal, uma carteira assinada, aquele negócio todo. Hoje em dia tá bom, hoje em dia tá bom. Então, aí chegou, conseguiu, tu venceu. Venceu. Continue, Thaís. Na época que eu fiz o curso na Escola Fera, eu consegui o estágio, fiz 1 mês de estágio também, não remunerado, mas eu entrava 8 horas da manhã e saía às vezes meia-noite com a doutora Cíntia, eu ficava lá o máximo de tempo possível, porque a princípio meu estágio era para ser 15 dias. Aí ela pediu para eu ficar mais 15, eu fiquei mais 15 e no final ela acabou me contratando. Foi na Clínica Lapet, eu fiquei lá 2 anos, então de lá para cá, agora em fevereiro fazem 3 anos que eu tô nessa área. E foi de longe até hoje a melhor escolha que eu fiz. Hoje em dia eu tenho certeza que eu quero fazer medicina veterinária, hoje em dia eu tenho um salário bom. Comecei com um salário baixo, né, R$800 na época. Hoje em dia eu consigo me virar tranquilamente com o meu salário, é um salário bom. Consigo adicionar um noturno. Hoje em dia eu sei que o que os veterinários pedirem para eu fazer, eu vou conseguir fazer. Eu trabalhei durante 6 meses em uma ONG, na ONG Viva Bicho, vocês devem conhecer, é perto da minha casa. Eu trabalhei lá. Eles conseguem estágio, até se alguém tiver interesse em fazer algum tipo de estágio lá, eu posso ver se eu consigo para elas. Lá é muito bacana, você consegue uma carga bem grande sobre emergências, assim, sabe? Você consegue ter muita noção do que fazer, de você não atrapalhar às vezes o veterinário, porque às vezes a gente quer tanto ajudar que a gente acaba se enfiando e atrapalha, você consegue ter uma noção muito boa do que você pode, o que você não pode fazer, como ajudar. Você tem uma noção muito grande de, vamos supor, tá, o paciente tal tá lá embaixo, vai internar, você já tem que ter a noção de que você tem que deixar um material para acesso pronto, você tem que pegar o material para parâmetro e deixar pronto, para quando o veterinário subir já tá tudo no esquema, para já internar. Você pega muito proatividade com as coisas, então foi muito bacana trabalhar na ONG. Na verdade, todos os lugares que eu passei eu aprendi muita coisa, né? Tem que absorver bastante conhecimento do que faz. Agora lá no Zocare, a maior parte do setor para auxiliar em cirurgia acaba ficando comigo. A parte de montar instrumental para cirurgia. Auxiliar em cirurgia a gente tá fazendo um rodízio agora, né? Mas antes, quando era com o Paulo, a maioria era eu, acho que era o Luana. Montar as caixas cirúrgicas. A Thaís ela é a única que tem autorização para mexer na autoclave, para esterilizar material,
Até porque a nossa autoclave ela é muito diferente, ela é maior que esse armário aqui, ela é gigantesca e é para quantos litros, né? Não lembro de cabeça agora, mas Ela é grande, ela é gigante, não é fácil de mexer, ela tem treinamento para mexer nessa autoclave, ela que monta as caixas cirúrgicas, ela que esteriliza, que lava, esteriliza, a Thalia lava também, né? Lava e monta, mas só que ela que é responsável hoje só em todas as esterilizações, praticamente todas as esterilizações dos materiais cirúrgicos, é a Thaís que faz lá. Thaís, fala como é que é a tua rotina, assim, ó, desde o momento, fala a hora que tu entra no hospital, o que tu faz, como é que é a tua rotina dentro do hospital até a hora de tu sair do teu Então, eu trabalho turno. 12 horas, eu entro às 6 da tarde e saio às 6 da manhã, meu horário é 12/36. Primeira coisa que eu chego no hospital, sempre, mas isso acho que é mais uma mania minha, eu já passo pela sala de esterilização e confiro se tem caixa lá para lavar, para esterilizar ou não. Isso é sempre porque é algo demorado de fazer lavar o material. Então eu sempre chego e já confiro. Em seguida, direto para a internação, para as meninas me passarem o plantão. Nome dos pacientes, nome dos tutores dos pacientes, o que eles têm, ver se eles estão todos passados no quadro, porque lá a gente tem um quadro onde a gente tem que pôr o nome do paciente, a hora das medicações, horário dos parâmetros. É um quadro todo quadriculado, esse é um quadro gigante, todo quadriculado. É. Aí cada quadradinho é um horário, e é de 2 em 2 horas, né? E aí a gente pega, tem a ficha de internação, a gente compara, a gente põe lá o nome do paciente, aí assim, ó, tem que fazer parâmetro às 2, às 6, às 8, e aí tu vai botando ali cada horário que tem que fazer, se é só parâmetro, se tem medicação, se tem que deixar jejum, a partir de que horas tem que fazer jejum, e aí é as enfermeiras que fazem esse quadro, né? É a gente que passa, já vê qual medicação o paciente tem, se essa medicação já está diluída na geladeira ou não. Se não tiver, já deixa ele pronto, já deixa tudo meio que no esquema, porque à noite a gente é só em 2, né? É um enfermeiro e um veterinário. Durante o dia a equipe é maior, mas à noite é nós 2 e a gente tem que dar conta. Às vezes é tranquilo, mas tem vezes que não é tranquilo. Então a gente tem que deixar tudo meio pronto. Tem algum paciente que está com algum tipo de diarreia, que está com vômito, já deixa tudo meio separado do que tu vai precisar. Vê se tem tapete higiênico na internação, se tem coberta para todo mundo, se o termômetro está limpinho, se as baias estão todas higienizadas, se tem colchonete pronto para todos. Você tem que chegar e se preparar para o seu plantão. Então você tem que chegar, ver os seus pacientes, o que eles têm, e já ter uma noção do que você vai precisar e ver se isso já está disponível para você. Se não tiver, já pega, já deixa meio pronto para você não precisar ficar saindo e deixando o veterinário sozinho, porque a gente não sabe o que pode acontecer. Pode ser que daqui a pouco chegue uma emergência e daí você vai fazer o quê? Vai sair pegando coisa que você podia ter adiantado antes, já faz na hora que você chega e já deixa pronto, porque você tem mais 12 horas. Né? Tem que ser bem organizado. Tem que ter uma organização. Além de assim, a organização, para se organizar, tu tem que saber o que tu está fazendo. Então assim, a Thaís chega lá, ela já sabe, ó, eu tenho que já deixar as medicações meio encaminhadas. E assim, ó, na hora que tu chega, já é uma hora que sempre tem medicação, sempre né? Tem, que é às 6. Então, que é às 6. E às 6 da manhã também, ela já tem que deixar a medicação das 6 da manhã pronta para quem entra às 6 também. Então assim, ó, hoje a gente se ajusta, sabe? Mas o que ela quer dizer também, assim, ó, por deixar organizado, por exemplo, eu e ela a gente trabalha junto. Por exemplo, o guri estava lá com parvovirose. Ela só mexia nele, ela não mexia nos outros pacientes. Os outros pacientes ficavam comigo, ou vice-versa, ou eu só ficava com o infecto contagioso, que seria o da parvo, e ela ficava com os outros. E aí eu separava todo aquele material, termômetro, tudo eu usava só no da parvo. Então isso também tem que ser bem organizado. Pode ser que eu tenha que atender uma consulta de madrugada e ela vai ficar sozinha lá na internação. Às vezes tem consulta minha que demora 2 horas, tem que ficar lá 2 horas trabalhando com o paciente e com o tutor, conversar com o tutor, que nem eu estava falando para vocês. Hoje eu comecei, era para ter saído às 4, eu comecei uma consulta às 3h15, eu terminei a consulta, né, que aí a consulta tem que fazer a anamnese, eu terminei a anamnese, era 10 para as 6. Entendi, com uma consulta só, e era para eu ter saído às 4. Então isso daí também, às vezes, elas ficam sozinhas lá na internação, e a gente tem que confiar nisso, porque se dão uma acabada lá, com ela na internação, a bronca não vai não, a bronca vai em mim, porque eu sou responsável pela internação, eu sou responsável por treinar ela e dizer o que ela pode e o que ela não pode fazer, tá?
E assim, ó, Thaís, o que tu tem mais dificuldade hoje em dia, o que tu tem mais dificuldade assim na parte clínica? Que eu tenho mais dificuldade. Parando para pensar assim, tu tem dificuldade de fazer parâmetro, tu tem dificuldade de fazer o acesso, tu tem dificuldade para fazer medicação, tem dificuldade para ajudar na clínica, ou tu acha que hoje tu tá bem completa? Eu para mim, tu e a Thalia são as melhores enfermeiras que a gente tem lá, sabe? Mas hoje em dia tu te sente bem confiante? Hoje em dia, sim. Isso. No começo era mais complicado a questão de fazer acesso, coleta de sangue por meio de acabar estourando uma veia. Mas hoje em dia não, hoje em dia pra mim já é tranquilo. A única coisa que eu tenho um pouquinho de receio de fazer sozinha, sem a ajuda de um outro enfermeiro ou de um veterinário, é coleta de sangue. Eu tenho medo de estourar a veia ali, daí não consigo mais. Mas fazer coleta de sangue sozinha é difícil. Aí acho que a única coisa assim que eu tenho um pouquinho que... Porque pra fazer acesso a gente dá um jeito, né? A gente pega uma pinça, o garrote e vai, mas... Para fazer coleta de sangue, acho que é coisa que para mim me dá um... E outra coisa que eu quero te perguntar, para te falar para elas, assim, para incentivar elas, como que tu abordava os locais que tu procurava estágio? Como é que chegava lá? Tu mandava um e-mail, tu ligava, tu ia lá, tu levava currículo, tu não levava... Como é que tu fazia? Então, eu sempre fui muito adepta de que se eu quero tanto emprego quanto estágio, eu prefiro ir eu pessoalmente até o local conversar com a pessoa. Então, vamos supor, eu quero um estágio aqui com você. E eu não te conheço nem nada, eu prefiro vir até aqui com um currículo montado sobre o meu curso e deixar especificado. Não sei, alguém aqui pretende fazer veterinária? Então, eu acho que você tem que ser muito sincero, chegar e falar que você está ali para se preparar para algo que é para o seu futuro e que você quer uma chance de aprender para você ser um bom profissional. Talvez, se eu não tivesse ido pedir estágio, mesmo sem ganhar nada, fazer várias horas seguidas de estágio, eu não teria aprendido o que eu aprendi. Na época da Lapete eu aprendi a fazer sutura, coisa que hoje em dia eu consigo fazer sozinha. Auxiliar, castração pra mim, acho que hoje em dia, se eu sei fazer de trás pra frente, vem pra trás, de tantas que eu já vi na minha vida. É experiência, né? Posicionamento de raio-x também pra mim hoje em dia já é tranquilo. Então acho que você tem que ir atrás, não adianta você ligar e falar, não tem, então tá bom. E tudo que tu aprendeu, alguém te pegou na mão e falou assim, cara, eu vou te ensinar? Não, às vezes você tem que se meter, tem que perguntar. Tu tem que ir indo. Principalmente no raio-x, isso daí, não tem ninguém... Tu tem que bancar o papagaio às vezes, assim, mas por quê? Porque às vezes, pro pessoal que já trabalha com isso é muito comum. Com as meninas, quando a gente estava treinando elas, tinha coisa que pra mim era ridículo, de óbvio, mas por causa do tempo, só que elas ainda não sabiam. E daí às vezes elas tinham vergonha de perguntar, tipo, vamos supor, qual que é a diferença entre um ringue e um fisiológico? Coisas assim, sabe? Pra mim era óbvio, mas pra elas, então assim, tudo que vocês tiverem dúvida, perguntem. Perguntem o tempo todo, perguntem de novo, Anota, eu era muito de anotar. Não sei se tu viu que eu entreguei para as meninas um bulário de 600 folhas. Aquele bulário foi na época do meu estágio que uma veterinária me ajudou a fazer. Mas assim, onde ela estava, eu parecia um rastro atrás dela, eu estava atrás. E o tempo inteiro perguntando. E tem que perguntar o porquê. Você tem que pedir se você pode tentar fazer, porque se você não tentar fazer um acesso, se você não tentar coletar um sangue, você não vai aprender. Só não ficar olhando você não vai conseguir. Você vai ter que bancar um metido às vezes, lógico, com respeito, mas você vai ter que tentar fazer. Tipo, perder um pouquinho do medo e botar a cara e tentar. Uma coisa que eu quero explicar para vocês é que assim, a Thaís e a Thalia são as duas enfermeiras lá do hospital que não são... tem a Larissa que não é também, né? Mas a maioria das enfermeiras são tudo estudantes de medicina veterinária. E isso daí, a gente achou que as meninas da medicina veterinária, que já estão no quarto, quinto período, iam sair na frente, mas não. A Thalia, que nem curso, nunca fez curso de auxiliar, só tem o dia a dia, estágio, trabalhar em clínica, elas dão um banho nas meninas de veterinária, sabe? Hoje em dia elas estão melhorzinhas, hoje em dia, porque no começo era justamente, eu acho que a dificuldade que vocês iam ter, é ter o receio de botar a mão na massa, é de pegar uma agulha na mão e fazer, dizer, eu posso fazer? Deixa eu tentar, entende? Gente, às vezes, por exemplo, ontem eu mostrei um vídeo aqui que era passando uma sonda esofágica. O animal anestesiado, claro, tu balança e fala, ai,
Gente, é normal, entende? É normal. O bicho está anestesiado, ele está insensibilizado, ele não está sentindo nada. Entende? Por isso que isso chama anestesia. Então assim, ó, às vezes tem coisas que a gente vai fazer. Quantas mordidas tu já levou? Entende? Tem, às vezes tu tem que usar um pouquinho da tua força, e não para bater, mas para mostrar pro cachorro que tu, ou pro gato que tu, tu não comanda aqui. A Suzy foi a última que te mordeu, né? Foi. A Suzy teve lá ontem, tá zerada. Acho que o teu veneno não deu problema para ela. Aí então assim, ó, então às vezes vocês vão ter que mostrar para o animal quem é que manda ali, sabe? E foi assim, né? No fim, ela te mordeu, mas tu gosta dela. Sim. Porque a gente se apega aos pacientes, entende? Por exemplo, ela ficou feliz que mordeu, porque a gente sabia que era uma cachorra que mordia todo mundo e que ela estava tão mal que ela nem rosnava, nem mordia. A gente, ixi, tá mal mesmo. Para não estar nem mordendo, e na hora que, opa, me mordeu, então quer dizer que ela tá ficando boa, né? E então é isso, tá? Então assim, ó, tem que botar a mão na massa, tem que se incentivar a fazer, se perguntar para fazer, por exemplo, esses dias. Eu estava na clínica na parte da manhã, estava a Natasha e outra enfermeira. Natasha Live, provavelmente. Aí, pô, tinha um labrador para coletar sangue, na hora que eu fiz o gaiola, pum, soltou uma veiona assim, eu disse, olha, você tá fácil, quem é que quer coletar? Ai não, vem cá coletar. Ai não, a Natasha, eu vou. Foi assim, se tremendo inteira, mas foi, conseguiu. Aí se eu errar assim, se tu errar não tem problema, tem outra veia, a gente tira da outra veia. Não se preocupa. Ela foi, furou 2, 3 vezes, cachorro de boa, cachorro deitado, assim, quase dormindo. Assim, tem situações que a gente vai facilitar para vocês, mas tem situações que é bem difícil. Coletar sangue de gato, às vezes tem que ter 4, 5 em cima do gato e o cara ali em cima coletando. Aliás, hoje não é por nada, eu coletei um sangue de um gato que o Felipe ficou de boca aberta. O gato nem se mexeu, coletei de primeira, foi uma beleza. Esse gato que eu estava atendendo agora no fim de tarde. Tá? Então é isso que ela quer dizer, que além de vocês terem que correr atrás desses estágios, dessa experiência que vocês precisam, né? Que ninguém vai contratar. Hoje em dia, cada vez mais, ninguém vai contratar sem experiência. E essa experiência, geralmente, a gente vai ter que ir atrás com estágio. E aí, assim, ó, às vezes você não tem que ter um estágio comprovado, um certificado, nada. Assim, não, pô, eu fiz estágio lá na Dr. Vete, com o Hermes, com o Nelson, fiz o curso com o Nelson, tal, às vezes conhece, sabe? Vai ligar para cá, a gente vai dar boas recomendações. E é isso que precisa, boas recomendações, porque não adianta também vocês fazerem estágio lá, ficar o dia inteiro esperando acontecer alguma coisa, mexer no celular, que aí eu vou fazer, essa daí ela é boa para mexer no celular, ela fica. A gente não fala nada, mas a gente percebe isso. A gente não, ainda mais estagiário a gente quase não chama atenção nessas horas, entende? Porque o interesse está ali para isso. A gente não está remunerando para ir. Agora, se eu estiver remunerando, senhor, larga esse celular, vamos trabalhar, arruma alguma coisa para fazer e tal. Eu tenho essa cara de bonzinho, mas às vezes eu sou bravo também, entende? E a Thaís sabe que quando o bicho pega, por exemplo, é que ela falou, tem dia que está super calmo na internação. Qual foi o dia que tinha 2, 3 cachorros latindo a noite inteira, as bombas? Aquele que estava convulsionando. Isso, era um cachorro que de vez em quando convulsionava e ficava. Era um bulldog francês, né? Agora não lembro o nome dele. Foi uma noite infernal, assim, ó. O cachorro convulsionava, latia a noite inteira. A Thaís teve que dormir fazer o cachorro dormir no colo, senão ele não parava, botava ele dentro da gaiolinha, ele se estressava tanto que ele convulsionava. Entende? Aí, ao mesmo tempo, tinha um cachorro que estava com diarreia. Quando eu fui ver, a Thaís já estava de chinelo, com balde, jogando balde, lavando diarreia, vômito. E é isso aí, cara, é isso aí. E no mesmo tempo, ela se lavando, ela assim, Nelson, tá na hora da medicação, me ajuda aqui, ó, vai fazendo lá, sabe? Às vezes ela que organiza o que a gente tem que fazer, entende? E é tenso. É assim, aquelas noites que a gente não dorme um minutinho, não tem 1 minuto de descanso, 5, 6 pacientes mal, aí morreu um gato também na noite. Então, assim, foi uma noite bem estressante. Por exemplo, a noite passada com a Thalia,
uma alma viva, acho que foi o dia que eu mais dormi naquele hospital. Eu tinha uma alma viva lá. Acontece às vezes. Não acendi a luz da internação, sabe? Não fiz consulta, não fiz nada. É aquele negócio, tem dia que não tem nada, mas tem dia que é um inferno, sabe? É corrido, é de sair de dor com dor de cabeça, assim, de tanto pensar o que tem que fazer, tá? E eu queria que tu fala. Vou fazer uma perguntinha? Ah, desculpa, fala. Thaís, em que momento que você começou a aprender a tirar sangue? Foi fazendo estágio? Foi no fazendo estágio. curso? Foi na minha segunda semana de estágio. Eu tive durante a aula, demonstração de como fazer, só que a minha turma na época eram muitos alunos. Eram quase 40 alunos na sala de aula na época que eu fiz. Então não tinha como todo mundo ter tido a prática de como fazer. Aí foi no estágio, na minha segunda semana de estágio. Que Você daí, acha que foi tranquilo? Você tem bastante curiosidade, assim? pra mim foi, porque na época que a minha primeira coleta de sangue foi um cachorro bem grande, então era uma baita de uma veia, então pra mim foi tranquilo. Só que depois, quando, tipo, que nem eu aprendi a coletar sangue em um cachorro gigante. Quando colocaram um pincher na minha frente, coleta o sangue, eu pensei, meu, e agora? Isso aqui é um fio de cabelo. Mas tu vai vendo, tu vai sentindo, tu faz o garrote, tu coloca um pouquinho de álcool, tu vê que a veia já fica mais ali, tu tem que confiar em você. Tu tem que saber E outra coisa, tem que conhecer a anatomia, né? Tem que conhecer a anatomia, porque assim, eu furei aqui, não vem assim, não, mas todo cachorro tem uma veia jugular aqui, outra daqui lá. E assim, às vezes tu vê, o cachorro tem uma veia, é bem assim, ela é bem de ladinho assim. Aí tu aperta aqui, ela corre pra cá. Isso, exato. Aí tem uns cachorros que a veia é bem por aqui, e outra é aqui assim, ó. Então assim, ó, a anatomia, a cefálica, pegar acesso. Eu não tenho veia, eu não acho que não tem. Todo cachorro tem uma veia cefálica aqui ou aqui. Tem a safena, todos eles têm a safena. Só que aí tem situações clínicas que tu não vai conseguir achar veia. Por exemplo, um animal desidratado. A veia, que é assim, ó, quando o animal desidratado, a veia fica achatada. Então já fica difícil de pegar o acesso. Né? E aí, aí é onde vai chegar assim, ó, Nelson, faz tu, vai o veterinário fazer, sabe? Por exemplo, hoje eu gostei de uma coisa que o Felipe fez, tá? Que a gente está ali que é assim, ó, existem 2 setores com os veterinários distintos lá no hospital. Tem o setor da internação, que é a Jéssica, a Tuane e agora a Érica, já conheceu a Érica? Ainda não vi ela. Tá. A Érica hoje já fez a parte da tarde. São 3 veterinários que são responsáveis pela internação. E aí tem o pessoal da clínica. Aí na clínica eu, o Bruno, o Felipe, a Natane e o Léo. São 5 veterinários que revezam. Fora vive o Lucas. Fora a Vivi e o Lucas são os coordenadores. E aí assim, ó, por exemplo, hoje já botaram porque aí eu fico bravo com as enfermeiras durante os dias, não à noite. E aí durante o dia eu faço clínica, e quando eu faço à noite eu faço internação. Que elas não se interessam por clínica, elas só querem ficar enfiadas lá na internação. Então o que acontece quando tem consulta? O que a enfermeira faz quando tem consulta? Alguns casos já acontece deles pedirem pra gente descer e fazer uma triagem rápida. O que tá acontecendo com o animal, idade, castrado ou não, há quanto tempo tá mal, coisas assim. Se não, a gente vai ficar lá, ajudar o veterinário a fazer a contenção do animal. Se ele precisar de alguma medicação, a gente já vai puxando a medicação. Traz puxada na Já seringa. vai puxadinho ali bonitinho, já separa o algodãozinho com álcool, deixa tudo ali arrumadinho. E se, é que eu acho que hoje eu já tenho mais esse, né? Mas se falar, vai precisar internar, Isso. eu já vou ter uma noção, tipo, o tamanho do cachorro, qual catéter eu vou usar, o tamanho do soro que eu vou ter que Por exemplo, pegar. aí assim, ó, ela vai, e geralmente consultas no plantão. Eu vou lá fazer uma consulta, ela vai ficar lá na internação. Aí daqui a pouco eu vou ligar para ela lá em cima. Ô Thaís, tu me traz tanto de pirona, tanto de tramadol e tanto de açepran. Aí ela vai trazer puxado para mim, porque ela vai entregar, ou eu vou pedir para ela, já aplica, faz essa aplicação subcutânea, faz essa aplicação intramuscular, ou então assim, ó, eu já falo para ela assim, ou às vezes nem preciso falar, ela já vai sacar que é um provável animal que vai ser internado. Né? Aí é a hora que ela já vai chegar lá em cima, vai deixar tudo preparado. Quando chega lá em cima já vai ter esparadrapo cortado, os catéteres separados, a baia arrumada, o soro, 2, 3 tipos de soro já separado,
Entende? Que às vezes tu não precisa saber o que eu vou fazer, mas tu já pode saber mais ou menos o que eu vou precisar. Pode botar 3, 4 opções, eu vou usar, depois tu vai lá e guarda, entende? Isso tudo para acelerar o processo, tá? Tudo para facilitar a vida do veterinário. Porque um enfermeiro veterinário é nada mais do que um facilitador para o veterinário. É a mesma coisa que enfermeira humana. Enfermeira humana vai facilitar a vida do médico, sabe? E muitas vezes, é que nem eu acabei discutindo com um médico lá no hospital, que ele é tutor de um cachorro, e o cara tava de maldade para cima de mim, do Léo, na verdade para cima do Léo. Que o Léo é o veterinário mais novo nosso lá, É o nosso feto. o menos experiente e tal, e ele tava querendo se prevalecer assim, como tu não sabe, como tu não tem ideia, não sei o que e tal. Aí a gente foi coletar o sangue, e era uma coleta bem difícil, um labrador que não parava e tal, e ele reclamou, aí eu fui ajudar, ele reclamou que a gente não estava conseguindo pegar a veia do cachorro e tal. Aí eu falei assim, ô doutor, quantos sangue tu coletou essa semana? Eu acho que ele nem lembra a última vez que ele coletou sangue. Quantas vezes o médico coletou sangue de vocês? Quem coleta sangue? A enfermeira? No laboratório é um enfermeiro que coleta. Aí ele ficou todo sem graça, ficou meio bravo comigo, mas deixou a gente trabalhar. E aí, a partir do momento que eles pararam de ficar em cima, ai meu Deus, e era assim, o dono era médico e a mulher dele enfermeira, então ficavam os dois assim em cima, assim, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu. Aí nessas horas, muitas vezes a gente tem que dar um basta pro tutor, porque o tutor passa toda aquela energia ruim pro cachorro, o cachorro fica olhando pra ele assim, tipo, me salva, ou então tu vai dizer assim, ou ele sai, ou a gente sobe o cachorro para internação para coletar. É impressionante, tu leva para internação em 2 minutos, tu devolve o cachorro coletado. Principalmente gato. Gato, hoje eu levei o gato para fazer ultrassom, já falei, Gi, já nem devolve esse gato, corre direto para internação, já vamos coletar e já devolve com tudo coletado. E não deu outro. Rapidinho, coletamos e foi isso. E mais alguma pergunta para a Thaís? Se tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma curiosidade, pergunta para ela qual é o veterinário que ela mais gosta de trabalhar lá na Zocan. Qual é, Thaís? Você. Não, é porque eu fico mais tranquila. É porque, mesmo? Olha, a Nath me deixa desesperada, porque a Nath é nervosa, né? A Nath ela é nervosa. Hoje a Nath, ela saiu do hospital hoje, era quase 11 horas da manhã. Ela começou a trabalhar às 7 horas de ontem e saiu quase 11 horas da manhã de hoje. Por quê? Porque ela é anestesista do hospital. E tinha um procedimento anestésico que ia fazer não era profilaxia, era um tratamento periodontal. A doutora Rosa foi lá. Aí ela já chegou, já saiu do plantão e já emendou o procedimento, entende? Geralmente os procedimentos a gente faz... Aí também tem essa, né? A gente faz muito procedimento fim de tarde para o cachorro passar a madrugada lá. E a gente faz muito pós-cirúrgico. E aí o pós-cirúrgico, como é que é o pós-cirúrgico? Como é que tu... Qual é a diferença do animal quando sai do pós-cirúrgico, como é que tem que fazer? Acho que uma das primeiras coisas que eu sempre faço é ver se a temperatura não está baixa. Se tem você uma ficha diferente, né? É uma ficha diferente. Se um animal que está internado não é um pós-cirúrgico, você faz os parâmetros de 2 em 2, o que acabou de sair de uma cirurgia é de meia em meia, de 15 em 15 minutos, você tem que estar em cima. Porque ele é um animal que... Qual os parâmetros que tu foca? Pressão, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura. Temperatura, acho que é uma das primeiras coisas que eu sempre faço, porque a anestesia ela dá uma baixada na temperatura, Isso, né? e pressão também, né? Pressão também. Então tu já tem que pegar, deixar um tapete térmico ali, já coloca o animal em cima, aí fica cuidando ali se a temperatura tá subindo, se não tá, e qualquer coisa já avisa o veterinário, tipo, fiz o que eu podia e não tá adiantando. Aí o veterinário vem, vai te falar o que você pode fazer, ou ele mesmo vai fazer. E uma coisa que eu gostei muito de ter feito vários estágios é que tu já percebeu que a maioria dos veterinários eu conheço? A Rosa, eu conhecia. O Thiago, eu já conhecia. O Léo, eu já conhecia. E o bom de trabalhar, fazer vários estágios, é que você pega o jeito de vários veterinários de trabalhar. Tipo, eu já perguntei pro Nelson quais os plantões dele. Porque eles trabalham todos de um jeito completamente diferente. O acesso, nenhum de vocês faz o acesso igual. Igual, exatamente. É tudo diferente, só que agora eu já peguei o jeito de cada um quantidade fazer, de esparadrapo que usa, o catéter que prefere. Na verdade, eu vou mostrar para vocês que não existe preferência de catéter. Existe, cada animal tem um catéter certo que tem que usar. Que, na verdade, elas
ela já conhece a rotina de tamanho, de porte de animal, ela já sabe qual é o catéter que vai usar. Às vezes tem na dúvida, deixa 2 ali, entende? Então é aquele negócio, né? É proatividade, acelerar o processo e se errar vai ter mais pouco. Não tem jeito. Mas Vai é importante levar falar quando erra também, Isso, né? Não, mas geralmente lá elas levam o pito uma vez só. E da próxima geralmente acerta. Outra coisa que aí, inclusive, não sei se foi contigo com a Thalia, que eu andei dando uma puxada de orelha na hora de anotar que já fez a medicação. Esses dias eu não sei se foi tu, a Thalia, que fez a medicação, não anotou, eu fui lá e fiz de novo. 2 vezes foi de pirona, então foi com a Thalia. Eu falei, aquele cachorro lá, eu já fiz a de pirona assim. Ah, mas eu já fiz, eu disse, mas aqui na ficha não está anotado que tu fez. E agora, você vai morrer? Falei pra ela, não ia pegar de pirona. Eu disse, mas é uma de pirona. Podia ser um medicamento de hipertensão, uma metadona, entende? Então tem que cuidar, tem muita atenção no que está fazendo. Uma coisa que vocês vão começar a perceber também é que a gente fala muito aqui de pressão de cachorro e nas clínicas. Eu percebi que ali na Zoocare a pressão é um troço que tem que estar toda hora fazendo, né? E que nas clínicas geralmente não se faz muito. Além do que o aparelho da pressão é muito caro, tá? O Doppler é muito caro, mas é muito interessante, a gente não tem dó. A pressão aqui a gente faz com o aparelho que é no computador, sabe? É o mesmo que faz o eletro, é o mesmo que é o nosso monitor cardíaco. Então, para fazer a pressão, a gente tem que deslocar um computador pro paciente, tal. Dá para fazer no celular também, que é um aplicativozinho no celular. Mas é porque os veterinários aqui não têm... Isso daí a gente aprendeu tudo muito com a rotina lá de São Paulo, né? Que o pessoal, nossos coordenadores fizeram lá de São Paulo. É que lá tem no hospital público, né? Eles trabalham, eles eram coordenadores do hospital público lá. Então, assim, tinha 4.000 atendimentos uma semana, entende? Então é muita coisa, é muito paciente, sabe? Então é isso aí. Vocês gostaram da explicação? Como é que ela trabalha? E como é que é o checklist que tu faz? Checklist Porque nem tudo são flores, né? Nem tudo é divertido, Nem tudo é divertido. Tem a parte chata também de fazer, a parte administrativa, a parte de organização. Checklist, eu faço o checklist do hospital inteiro. Consultórios, sala de emergência, material cirúrgico. São quantos consultórios? Lá embaixo são 4, 3 são os 8, são os 12 consultórios lá, né? É muita coisa. É bastante. Ela tem que passar um por um, e aí assim, cada gaveta, tem gaveta de seringa, gaveta de agulha, gaveta de tubo de coleta, e ela tem que repor tudo. Ela tem que ver assim, nessa gaveta tem que ter tanta seringa de tanto e tal, ela tem que fazer isso todo dia. E se não tiver no outro dia, meu anjo? Vai levar puxão de orelha. E aí rola as brigas entre elas. Não fez checklist nessa noite. Ou então, quer ver, agora parou as brigas delas, de mudar coisa de lugar. Ainda rola, né? Eu fico bravo. Cada dia que eu vou lá tá uma coisa num lugar diferente. Aí eu falei assim, e agora onde é que fica? No começo lá, aquela mesa lá, central, mudava de lugar. Não, mas aquela mesa ela nunca para no mesmo lugar. Agora parou naquele lugar lá, eu gostei lá. Agora tá as toalhas, né? As toalhas e as fraldas. Uma hora tá lá, no de gato, outra hora tá lá na frente, lá no... Aí na hora da correria é horrível, né? Isso, que aí a gente precisa... Pega lá a toalha pra mim. Não, mas não, as toalhas, cadê? Cadê as toalhas? Cadê? 2 sacos gigantes de toalha, não tem toalha. Então, assim, isso daí conta muito também na hora de agilizar a organização, né? Organização é tudo. Há mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguma curiosidade? Desde o inicinho você pegou a cirurgia? Se eu comecei desde o começo com cirurgia? Sim, por causa que a minha antiga patroa era cirurgiã, ela era ortopedista e ela fazia castrações, essas eletivas, assim, sabe? Então, desde o começo, principalmente Ela as castrava muito ortopédicas. para bicho, então era muito volume de animal sendo castrado e sendo operado. Então, às vezes, fazia aqui quantas castrações por dia? Umas 20. É muita coisa. Então, assim, e tenho certeza, se anestesiar um gato para ela, ela sabe castrar. Um cachorro, ela sabe castrar. Porque de tanto ver. Tá? Tu também já sabe castrar um cachorro, né? Eu acho que é mais. É meio fácil, né?
Mas eu ali eu ainda não tô. Eu tô olhando. Só amarrando já tá. Fazendo estrutura? Já. Fazendo tudo na pele, não na borracha. Na pele eu fiz. Já fez, né? Fiz. E de gato ou de cachorro? De cachorro. Cachorro é molinho, quero ver furar gato. O couro do gato é difícil de furar. O couro do gato, por isso não é à toa que antigamente se fazia tamborim, né? De pele de gato. As meninas que eu acho engraçado, elas chegam, vai ter cirurgia. Eu falo, que cirurgia? Castração. Senão eu não quero. E aí agora a gente tem uma campanha lá no hospital, que é a campanha do Domingo Popular. É tudo com preço popular. E tu vai trabalhar no final de semana? Vai estar movimentado. Já está a agenda completa. São 3 pacientes por hora. A agenda já está completa. Desse domingo e do próximo Às domingo. 12 horas. É um domingo por mês. 5 minutos. Domingo desse mês já está cheio, domingo do mês que vem já está cheio também. Eu não trabalho domingo, eu trabalho sábado mês que vem. Semana que vem. Semana que vem. Semana que vem eu trabalho sábado. Por enquanto, né? Daqui a pouco vão ligar, pô, tu pode fazer o domingo? Não tem como É. você vir. Tá. Então, gente, essa é a Thaís, tá? Vocês já ouviram eu falar bastante dela, eu uso bastante exemplo, a Thalia bastante exemplo também. Eu acho que são 2 meninas que são bem batalhadoras, correm atrás, sabem muito o que estão fazendo, são muito seguras no que fazem, são dedicadas à profissão delas. Espero que, se vocês tiverem metade da dedicação delas, vocês já estão bem encaminhadas. Então trouxe ela para dar uma incentivada aí em vocês, ver que a profissão, nem tudo são flores, mas também tem a sua parte legal, passa muita noite acordada, trabalha bastante, tem bastante pressão. É fácil trabalhar no au pair? Não. Não é fácil. Não, mas eu gosto pra caramba. Não é fácil. A pressão lá no hospital é outro nível, tá? Eu digo assim, tem um amigo meu que estava louco para trabalhar lá. E eu conheço ele, a parte clínica dele, aí eu brinquei com eles, cara, em um mês tu tá chorando lá. Tu tá chorando porque é muita pressão. A gente chora, assim. Muita pressão. Assim, eu brinquei, não trabalha no au-pair, não chorou ainda, eu já chorei. O meu primeiro paciente que eu perdi, eu cheguei em casa, eu desabafei, sabe? Porque é muita pressão. Olha, não sei se não é mais pressão do que um hospital humano, sabe? Porque às vezes lá a gente tem tanto acesso a tanta coisa que nossos coordenadores não deixam a gente errar, eles dão tudo do bom e do melhor pra gente, de diagnóstico, tudo pra gente não errar, que a gente chama de comer bola. Aí eles sempre falam, não pode comer bola, não pode deixar passar nada. E na hora que a gente come uma bola, vai sobrar pra gente. E aí quem vai conversar com o tutor não vai ser o coordenador, vai ser eu vou ter que assumir o meu erro. Entende? Então, assim, é questão de vida ou morte. A gente está trabalhando com vida. E essa vida, às vezes é um amorzinho de alguém, é o filhinho de alguém, geralmente é isso. Hoje a gente não pode tratar eles como um simples animal de estimação, porque eles são membros da família. E às vezes o pessoal não gasta com filho o que gasta com cachorro. Tem mulher que não vai para o salão de beleza nunca, e o cachorro vai toda semana. Entende? Então, assim, gasto que não tem... Fala. Assim, quando eles têm umas doenças que não tem mais jeito. Hoje foi um caso para desse. certificar. Eutanásia. Hoje foi um caso desse, tá? Eu tô com um paciente que ele já passou por um monte de veterinário. Eu refiz todos os exames hoje e deu sugestivo de linfoma. Linfoma é um câncer de alguns nódulos linfáticos, principalmente o mesentérico, tá? Aí existe 2 vertentes de tratamento. A primeira opera, abre, faz uma biópsia desse linfonódulo, faz quimioterapia, faz corticoide e tal, tem todo um protocolo. Ou então passa direto para o corticoide e tal. E aí a dona fica naquela, tal. Eu falei para ela assim, ela ficou, e agora tal, que eu faço? Aí eu falei que nessas horas é hora de eu ser sincero. Eu tenho que ser sincero, sabe? O gato está clinicamente ótimo, está hidratado, está curado, está comendo. O único sintoma que ele tem diarreia e alguns episódios de vômito, tá? Mas ele tem uma diarreia que nunca melhora. E vai acontecer isso. Então, assim, eu estou tratando alguns sintomas que ele tem problema de alça intestinal, tem problema renal.
Então eu estou tratando por último a gente. E eu falei para ela que semana passada, né, que assim, ó, esse problema é mais normal do que a gente imagina, linfoma em gatos. E que domingo eu fiz uma eutanásia um gato com linfoma que ia começar a sessão de quimioterapia na segunda. Já estava agendada a sessão de quimioterapia segunda, ela veio no domingo e é uma estudante de medicina veterinária, veio no domingo com a cabeça feita para fazer eutanásia. Qual foi o meu proceder? Eu fiz uma avaliação no gato, realmente o gato chegou lá, ele já estava todo ictérico, ele já, sabe aquele gato que tu vê que já não está se higienizando, não está se lambendo, está com o pelo todo arrepiado, tudo fosco, mas ele andava, ele perdeu muito peso, questão de uma semana ele perdeu muito peso. Tu ia fazer a palpação abdominal, tu sentia a massa gigante dentro dele, uma massa desse tamanho dentro dele, sabe? Ele estava anêmico, estava começando a ficar todo amarelo, ictérico. Qual foi o meu procedimento? Primeiro, falar com a minha coordenadora. Segundo, falar com a oncologista. Lá no hospital tem muito disso, tem muita especialidade. Eu entrei em contato com a oncologista, entrei em contato com a minha coordenadora. Só eu falei, Cris, com a oncologista, o Tobias está aqui, ela veio para fazer eutanásia. Ela, nossa, mas ele vai começar a quimioterapia segunda, como é que ele está? Ele está mal. Ele está mal, a temperatura é muito baixa, ele não estava mantendo a temperatura, estava com 35 e pouco de temperatura, e isso para gato é muito baixo. Andar cambaleante, aí eu medi a glicose dele, glicose baixa. E o que mais, além de ele ter todos esses problemas, o que mais bateu foi a tutora. Porque nesse momento a tutora estava sofrendo muito, porque não existia mais tratamento que a gente fizesse que estava melhorando. E a quimioterapia talvez não melhorasse. Acontece muito de alguns pacientes não conseguir fazer a segunda sessão. Você entende? Já acaba fazendo eutanásia morrendo de morte natural, né? Já antes da segunda aplicação. Então assim, ó, a hora da escolha da eutanásia, isso não vai depender da avaliação do veterinário, claro, mas tudo vai depender muito da conversa com o doutor. Primeiro, o veterinário, o que eu avalio, né? Eu avalio se o animal está comendo, se o animal tem chance de se reabilitar. Por exemplo, nesse caso, eu ainda falei assim, ó, quem sabe a gente dá uma estadiada nele. Estadiar o quê? Internar ele, dar um fluido e tal. Ela falou assim, não, eu não vou internar ele de novo, porque ele já ficou uma semana internado e não resolveu nada. Entende? Eu queria dar mais uma chance para ele. Mas só que realmente eu reconheço que se eu internasse ele ia melhorar assim em horas, depois ia cair, sabe? Então assim, a decisão tem que partir muito do estado clínico do animal, como ele se encontra, nossa, deu uma vontade de espirrar, como ele se encontra no momento, tá? Então a primeira coisa que eu faço, eu pego o recovery, que é uma comida que a gente usa lá, uma comida medicamentosa, que é a primeira coisa que eu pego, eu ofereço uma recovery, uma esquentadinha de micro-ondas, não quer comer, sabe? Porque às vezes também tem gente que chega lá, vim para fazer eutanásia. Nesse caso já era um cliente nosso, que já vinha acompanhamento, todo mundo via que o gato não tinha muita perspectiva de vida, o prognóstico dele era bem desfavorável. Então o que aconteceu? Chega lá, vim fazer eutanásia no meu cachorro. Chega lá, o cachorro está pronto de pele. Tu oferece comida, o cachorro come, sai andando, balançando o rabo. Eu falei assim, não, isso daí tem tratamento. Mas eu já passei 2, 3 veterinários, tratei e não deu certo. Que nem aquela que não tem pelo nenhum, como é o nome? Jess. A Jess veio para a eutanásia. Porque também é o mesmo história. Não, o que o Ernest fez? Não trato. Vocês tratam ela toda semana no banho nela aqui, né? Agora a gente castrou ela segunda-feira. Castraram ela? E a gente fez o biologia. Olha que maravilha, olha aí. O Dr. Ernest deu uma chance para cachorro. Ele ainda fez, ele cobra isso, ele nem cobra, né? Só cobrou a castração, os banhos ele nem cobra, né? Não, acho que eu só coloco os piques. Entende? Tu cobra uma aplicação ou outra. Gente, aqui na nossa clínica a gente faz muito serviço popular, sabe? Por ser de bairro e tal. E pra gente ter casuística, né? Pra gente ter animal ali mexendo, pra vocês terem animais para mexer neles aí e tal. A gente hoje deixa bem claro para os nossos clientes que aqui é uma clínica de escola, vocês estão aqui para aprender também, e eles entendem isso, sabe?
Mas claro, tudo com a supervisão da gente, a gente não vai deixar vocês fazerem um procedimento sem necessidade no cachorro, né? Que nem eu hoje querer fazer um acesso coletar sangue sem necessidade desses cachorros, entende? Talvez semana que vem tem uma aluna que está com uma pug, com uma úlcera de córnea, ela disse que vai deixar eu fazer Isso, a Larissa, fazer o teste o teste da fluoresceína e já vão aproveitar e coletar um sangue e fazer um check-up nela, entende? Então tem casos e casos, e a gente pode tentar fazer isso. Logo, o que vão dar para mim coletar? Uma pug, é super difícil coletar de pug, geralmente são gordinhos, não tem pescoço, né? Quando tem assim 6 dobrinhos. Às vezes parece que a cabeça quer entrar para dentro do corpo assim, sabe? Então é isso, a eutanásia é um momento bem delicado de tu conversar com o tutor e às vezes assim, às vezes o que acontece é dizer assim, ô fulaninho, chegou a hora da eutanásia, entende? Porque chega uma hora que o tutor quer insistir pro cachorro viver e tu vê que o cachorro tá sofrendo, sofre de dor, sofre de não conseguir comer, aí tem que ficar, sabe? Tem momentos e momentos também, sabe? A gente tem que orientar e ser bem sincero, eu sou bem sincero. E a gente tem que usar o bom senso sempre, né? E conhecer o tutor, a gente tem que conhecer o tutor, a gente tem que saber o tutor que a gente pode falar isso, que a gente não pode falar, né? E o tutor que a gente não, se tu quiser fazer eutanásia, não vai falar assim pro tutor, né? Mas tu tem que insinuar. Esse tipo de não é compatível à vida, né? E também tem aqueles casos assim, eu sou contra a eutanásia, eu não vou fazer eutanásia, eu vou esperar meu cachorro definhar e morrer em casa. Entende? Não, e aí o que eu falo? O que o teu cachorro gosta de comer? Ele gosta de comer cheeseburger, então compra um x-salada amanhã para ele, pode dar uma x-salada para ele, ele gosta de passear, gosta de nadar, joga dentro d'água, faz as últimas vontades dele, sabe? Porque ele não vai durar muito. Principalmente nesse caso de câncer terminal, esse tipo de coisa, sabe? Que tem tutor que prefere às vezes não tratar, que nem esse caso, ela prefere não fazer uma biópsia. Eu também não sei se eu faria uma biópsia no gato, um gato de 13 anos e tal, que ele está super bem, ele brinca, o gato está com um puta de um linfoma, com diarreia, com um monte de alteração, mas ele brinca com a outra gata, ele interage com a dona, ele está super saudável. Então eu falei assim, a gente vai tentar deixar ele o mais saudável possível durante o resto da vidinha dele. O cachorro da minha mãe tem linfoma. Ele Linfoma? tem 13 anos e ele toma prednisona cardenal porque ele tem Convulsão. convulsão. Bastante convulsão. Esse é uma vertente de tratamento. Aí toma bastante água, faz bastante xixi, né? É isso aí. Ele tem bastante A gente aumenta a perspectiva de vida do cachorro ou do gato com prednisona. Ele toma uma bolota. Fica todo inchado. Isso aí. Claro, é isso que eu digo. O corticoide vai ter os efeitos colaterais. Que aí ela também, o que aconteceu é que ela já passou por 2 veterinários que deu uma enrolada nela, fez uns tratamentos meio estranhos lá, que eu não concordei, mas também não precisei falar que não concordei com aquele tratamento, mas ela cismou comigo quando deram prednisona, o gato piorou. Mas quando deram prednisona, só deram prednisona, assim, não, deram mais isso, aquilo. Assim, eu acho que não é a prednisona que fez mal, até porque eles deram uma dose bem baixa, eu usaria uma dose bem mais alta. Geralmente eu uso 0,5 miligramas por quilo, e na verdade, às vezes tu usa 2 miligramas por quilo, por isso que eles acabam ficando todo inchados. Mas isso melhora muito a expectativa de vida deles. Bastante nódulos. Sim. Tem uma bolotona assim do lado. E ele ainda tem diarreia de vez em quando? Não. Tem. Não tem jeito. Mas eu não tenho que fazer, dá pra fazer cirurgia, né? A cirurgia, na verdade, é só para tirar uma amostra do linfonodo para ter um diagnóstico positivo para linfoma. E aí, a partir daí, fazer quimioterapia. Então, ou a gente escolhe quimioterapia, ou a gente escolhe corticoide. A quimioterapia, num cachorro jovem, um cachorro aí de 5, 6 anos, o que acontece? Eu faria quimioterapia. Entende? Ele aumenta muito a expectativa de vida. Depois do tratamento quimioterápico, segue a vida, sabe? Mas ao contrário do paciente já idoso, a gente não vai garantir que depois da biópsia ele vai viver bem depois de uma quimioterapia, sabe? Então é bem delicado. Oncologia é bem complicado. Eu queria fazer eutanásia nele.
Porque a minha mãe, ela fica desesperada. Às vezes ele deita assim, ele fica paradinho. Ela vai lá e cutuca ele pra ver se ele tá vivo ainda. Aí ela chora, sabe? Mas é mais pelo pavor dela, só que ele come bem ainda. Ele come, ele interage, né? E na verdade, assim, ó, o que acaba acontecendo, ele vai adquirir outros problemas em decorrência do abuso de corticoide, né? Aí acaba dando problema nas adrenais, começa a parar de produzir cortisona, ele tem pelo na orelha ou já não tem mais pelo na orelha? Tem, às vezes cai todo o pelo da orelha, tem alopecia bilateral, então vira uma cascata, a gente chama de efeito cascata, uma bola de neve, começa um monte de problemas, né? É isso aí, gente. A salva de palmas para a Thaís, que vai merece. Thaís, se quiser ficar para a aula, fica. Sim, faz tempo que eu não assisti. E se não quiser, está liberada também, tá? Gente, vamos ver que horas tem. Já é 8 horas. Vamos dar uma acelerada aqui, que senão a gente não vai conseguir fazer a aula. Eu vou mostrar mais ou menos aqui os